A minha sogra me acusa de querer ficar com as propriedades da família depois de bisbilhotar entre as minhas coisas, mas, diante da família, eu disse que foi uma armadilha planejada pelo filho dela. Meu marido e eu estamos juntos há 4 anos. Moramos juntos há 2 anos e estamos casados há 1 ano. Nosso relacionamento é bastante tranquilo, se deixarmos de lado o demônio que é minha sogra. Embora, sinceramente, eu não me sinta mal por ela, porque parece que ela não gosta de muita gente. Então, fizemos as pazes com isso. Mantemos uma relação cordial com ela. Nós a convidamos para jantares e eventos, e ela faz o mesmo. Mas não temos uma relação mais profunda. Há alguns meses, meu sogro faleceu devido a um ataque cardíaco. Isso realmente me fez ser mais compreensiva com minha sogra, já que eu era muito jovem quando perdi meu pai. Sei o que esse tipo de coisa faz com as famílias, especialmente com minha mãe. Sei o quanto foi difícil para ela depois da morte do meu pai, então me esforcei para ser mais gentil com minha sogra. Decidimos começar a convidá-la para jantar a cada 2 semanas, e pude notar que, pelo menos no início, ela estava grata por isso. Depois disso, não sei porquê, mas ela começou a bisbilhotar por toda a nossa casa. Levou um tempo para percebermos, mas depois de um tempo, tínhamos quase certeza de que era exatamente isso que ela estava fazendo. Sempre antes ou depois do jantar, ela se desculpava para ir ao banheiro e demorava um bom tempo. Mas nunca pensamos muito sobre isso, além da possibilidade de a comida ter lhe caído mal e ela precisar se aliviar. Depois ela começou a descobrir coisas que nunca tínhamos contado a ela e começou a nos perguntar sobre elas. Sempre que tentávamos confrontá-la sobre como soubera dessas coisas, ela me dizia que simplesmente tinha adivinhado. Mas não éramos tolos. Sabíamos que era impossível ter tanta sorte com essas adivinhações, e que todas estivessem absolutamente corretas. Por exemplo, há algumas semanas, de alguma forma, ela descobriu que meu marido estava considerando uma fusão com outra empresa. Ela era contra esse tipo de coisa porque achava que isso demonstrava fraqueza e não queria que esse fosse o legado da empresa que meu sogro havia construído. Então confrontou meu marido sobre isso, e nós ficamos perplexos sobre como ela tinha descoberto. Nenhum de nós havia dito nada a ela. Sabíamos que ela não reagiria bem, por isso planejávamos contar quando fosse o momento certo. No entanto, ela descobriu e aí tudo terminou. Eles tiveram uma pequena discussão sobre isso, e no final, meu marido teve que ceder e deixar de lado seus planos porque a mãe dele fez um escândalo. Além disso, como a morte do meu sogro ainda era recente, ele não queria fazê-la se sentir ainda pior. Mas por mais que tentássemos, não conseguíamos entender como ela havia descoberto. Depois, apenas 2 semanas após o jantar, ela me confrontou sobre meus planos de congelar meus óvulos. Eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém além do meu marido. Quando perguntei como ela sabia, ela disse que teve sorte com suas adivinhações. Em seguida, começou a me dar uma palestra sobre como isso era ruim para mim, com base nos próprios sentimentos dela, que não eram respaldados por fatos. Ela disse que eu era jovem e que, em vez de fazer tudo isso, deveria começar a tentar ter filhos e me concentrar mais na minha família, em vez de passar o dia inteiro trabalhando. Porque dessa forma, as coisas seriam muito melhores para todos, e eu não precisaria acabar congelando meus óvulos nem gastando uma fortuna com isso. Obviamente, depois disso, fiquei muito chateada porque, de alguma forma, ela estava descobrindo coisas que não tinha como saber. A essa altura, já havíamos deduzido que ela estava bisbilhotando toda vez que vinha à nossa casa. Não foi difícil perceber, porque nosso escritório fica em frente ao banheiro. Então, supusemos que ela estava mentindo ao dizer que precisava usar o banheiro, e que não estava se livrando das enchiladas da noite anterior, ou talvez estivesse apenas tomando alguns minutos extras para fuçar nos nossos papéis. Os planos de fusão estavam no escritório, e eu tinha algumas abas abertas no meu notebook que também tratavam sobre congelamento de óvulos, onde estava fazendo minha pesquisa pouco antes de minha sogra chegar para o jantar naquele dia. Esses foram os principais indícios que nos levaram a descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas além desses dois, houve alguns incidentes menores que não valem a pena mencionar, mas que nos deixaram em alerta. Assim, depois do jantar de 2 semanas atrás, quando minha sogra foi embora após me dar sua palestra sobre a importância dos valores familiares, especialmente quando somos jovens, eu realmente perdi a paciência. Disse ao meu marido que não podia mais continuar com isso. Fiz todo o possível para ser um pouco mais compreensiva com ela, apesar de ela sempre ter deixado claro que não gostava de mim, mas agora ela estava realmente invadindo nossos limites. Pensei que talvez tivéssemos que reduzir a frequência dos jantares juntos, porque aquilo já estava saindo do controle. E claro, se a acusássemos de bisbilhotar, ela negaria e de alguma forma se faria de vítima. Então sabíamos que não adiantava confrontá-la diretamente. Meu marido concordou que ela havia ultrapassado todos os limites e que algo precisava ser feito a respeito. Passamos alguns dias muito irritados com tudo isso, mas foi meu marido quem teve uma ideia para pegá-la, e foi realmente brilhante, porque isso provaria completamente que ela andava fuçando nas nossas coisas. Decidimos imprimir um pedido de divórcio falso e nos certificamos de que parecesse real o suficiente para convencer alguém.
Fizemos com que os termos da petição fossem extremamente injustos para o meu marido. Ambos rimos muito, porque foi realmente engraçado. Colocamos nos termos da petição que eu estava tentando ficar com toda a propriedade que pertencia a ele e à sua família. Sabíamos que isso deixaria minha sogra furiosa. Afinal, ela já não gostava muito do fato de que seu filho havia se casado com alguém que vinha de uma família menos privilegiada em comparação à dela. Não estou dizendo que cresci na pobreza nem nada assim, mas para minha sogra, se você atravessa uma linha da cidade, já é praticamente um plebeu ou coisa parecida. No entanto, ele não é arrogante quanto a isso, ao contrário da mãe dele. Enfim, sabíamos que isso a deixaria furiosa, e nosso plano funcionou de verdade. Há alguns dias a convidamos para jantar, mas dessa vez, também convidamos outros membros da família. Fizemos um grande jantar familiar com minha cunhada, o marido dela e os filhos, além do tio e da tia do meu marido. Eu me dou bem com todos eles e sabia que isso também lhes proporcionaria algumas risadas. Estávamos nos divertindo depois do jantar, quando, como de costume, minha sogra se desculpou para ir ao banheiro. Mas dessa vez ela não voltou até quase 30 minutos depois. Sabíamos exatamente o que ela estava fazendo, mas minha cunhada começou a perguntar se ela estava bem. Dissemos para não se preocupar, que sempre que ela vinha costumava passar um bom tempo no banheiro, e que achávamos que a nossa casa ajudava a movimentar o intestino dela, que era normal. Como esperávamos, alguns minutos depois de todos começarem a se preocupar, minha sogra irrompeu na sala com os papéis que havíamos deixado propositalmente em uma das gavetas do escritório, agitando-os com raiva e gritando para mim. Começou a me insultar, dizendo que eu era exatamente o tipo de pessoa que ela sempre suspeitou que eu fosse. Disse que errou ao permitir que seu filho se casasse comigo, que deveria saber que eu buscaria a primeira oportunidade para arruinar suas vidas, e que era exatamente isso que eu estava fazendo. Obviamente meu marido e eu não estávamos nem um pouco surpresos com nada daquilo, mas todos os outros estavam completamente confusos e tentaram perguntar o que estava acontecendo. Então ela contou a todos que havia encontrado aqueles papéis de divórcio no escritório e começou a dizer que eu tinha dado entrada no divórcio. O marido da minha cunhada perguntou: "Então você não estava sentada no banheiro?" E minha sogra o olhou estranho e continuou com o ataque. Segundo os termos do meu suposto pedido, eu estava tentando ficar com tudo que eles possuíam, toda a propriedade e até mesmo a empresa. Apesar de meu marido sempre ter sido gentil comigo e apesar de eu saber perfeitamente que não tinha direito a nada daquilo. Ela disse que provavelmente eu estava esperando por uma oportunidade como essa desde a morte do meu sogro, e que agora era o momento perfeito para atacar e mostrar minhas verdadeiras intenções. Me chamou de interesseira de cobra, e disse que não desejava nada além do pior para mim. Meu marido e eu mantivemos a calma. Não dissemos nada, e eu não perdi a paciência, porque já sabíamos exatamente que isso aconteceria. Apenas esperamos pacientemente até que ela terminasse o seu monólogo, enquanto os outros permaneciam completamente confusos. Quando ela pareceu ter perdido o fôlego, decidimos finalmente contar que tudo aquilo era uma armadilha que havíamos preparado para ela, e que obviamente, ela havia caído nela. Eu disse que fomos meu marido e eu que imprimimos aqueles papéis para que ela os encontrasse, porque sabíamos que isso iria acontecer. E que era bem tolo da parte dela supor que mesmo que eu estivesse realmente pedindo divórcio, eu guardaria os papéis do divórcio no mesmo escritório que ambos usamos com frequência. Atualização 1. Espero que estejam bem. Já se passaram 6 dias desde a minha última atualização, e deixamos de nos sentir culpados pelo que fizemos. Não sei porquê. Honestamente, se ela não estivesse bisbilhotando, se não tivesse ido procurar ativamente o que estávamos fazendo, em vez de simplesmente fazer o certo e esperar que nós viéssemos até ela com as notícias que tivéssemos, então nada disso teria acontecido. Além disso, não era necessário fazer aquele escândalo no jantar em família. Se ela realmente estava tão chateada com o que encontrou, poderia ter esperado e nos confrontado em particular. Talvez assim teria sido menos embaraçoso para ela quando percebesse que estava errada. Mas não, ela imediatamente presumiu o pior, decidiu vir me confrontar em público querendo me humilhar, e disse as coisas mais horríveis sobre mim. Então realmente não acho que eu deva me sentir mal pelo que fiz. O fato de o marido dela ter falecido recentemente é triste, mas não é desculpa para o comportamento dela. Muito honestamente. De qualquer forma, como mencionei, houve algumas pessoas que nos contactaram para dizer que fizemos a coisa certa, porque os boatos realmente estavam correndo por toda a família, graças à minha sogra. Não sei por que ela teve que sair contando tudo para a família só para ganhar um pouco de simpatia. Se alguma coisa, isso nos afastou ainda mais dela, porque pelo menos nós não saímos contando a todos o que havia acontecido, tentando nos pintar como vítimas. Sim, o que fizemos no jantar talvez não tenha sido a coisa mais bonita. Não deveríamos ter convidado outros membros da família, mas eles são bastante próximos de nós e não queríamos que ela pudesse negar nada mais tarde a respeito do seu comportamento, porque tenho quase certeza de que ela teria feito isso. Bom, pelo menos agora todos sabem a verdade.
podem decidir e opinar o que quiserem, e aos poucos, esse número tem crescido porque, como mencionei no início, há muitas pessoas na família que realmente não se dão bem com minha sogra, porque ela não é uma pessoa muito agradável no geral e tem a tendência de menosprezar os outros, não apenas a mim em particular. Sempre tem algo negativo para dizer sobre todos. Então ela já tem uma certa reputação, uma reputação muito negativa, e isso não está jogando a seu favor. Fico muito feliz que isso tenha saído pela culatra, porque foi ela quem decidiu começar a fofocar sobre o assunto. Obviamente as pessoas que estavam no jantar familiar ainda não disseram nada sobre isso e deixaram bem claro que estão completamente de bem conosco. Simplesmente não querem se envolver no drama, e nós respeitamos isso. Inclusive nos desculpamos com eles por termos jogado tudo isso em cima deles, mas também explicamos a nossa versão da história, porque era importante que eles estivessem no jantar para que pudessem testemunhar o comportamento da minha sogra, e assim ela não pudesse negá-lo mais tarde. E eles também entenderam isso. Então, está tudo bem entre nós, e respeitamos o fato de que eles não querem ser arrastados para essa confusão, porque honestamente, nem nós gostaríamos de estar no lugar deles. E tenho quase certeza de que há algumas pessoas que também estão simpatizando com minha sogra. Podem continuar fazendo isso. A maioria são os mais velhos da família, e também deixaram claro seu ponto de vista. Não é que tenham entrado em contato diretamente comigo nem nada, mas ouvi de algumas pessoas que esses familiares mais velhos estão do lado da minha sogra e têm dito a todos para não falarem conosco, e que de alguma forma, nos pressionem para que peçamos desculpas. Bom, isso ainda vai continuar por um tempo, já estou vendo. Mas fico feliz por ter algum apoio do meu lado. Pelo menos, mesmo sem isso, acho que meu marido e eu seríamos o suficiente um para o outro. Mas somos gratos por tudo que temos. Atualização 2. É impressionante como tudo pode mudar em 2 semanas, e isso é um pouco irritante. Não pela situação em si, mas porque minha sogra acha que tem direito a alguma coisa quando foi ela quem agiu mal. Mas é assim que as coisas são com ela, e um dia ela vai perceber tudo de ruim que fez. Só que talvez esse dia chegue quando ela fizer algo muito pior e tiver que enfrentar as consequências. Basicamente, durante os primeiros dias depois da minha última atualização, não tivemos nenhuma notícia dela e tudo estava indo bem, porque pensávamos que finalmente tudo isso ia se acalmar. Mas então, ela decidiu enviar um e-mail muito cruel para o meu marido sobre mim, dizendo que tudo que eu tinha escrito na petição de divórcio acabaria se tornando realidade algum dia, e que nesse dia ele se arrependeria de não ter escutado a mãe dele sobre mim. Disse que sabia que eu estava com ele apenas por causa do dinheiro e do status social, e nada mais. E que ela sabia exatamente que tipo de mulher eu sou. Disse que se eu era capaz de descer tão baixo só para colocá-la em seu lugar, não havia como prever do que mais eu seria capaz. Ela também afirmou que ele voltaria rastejando até ela em busca de consolo, mas que ela não estaria lá por ele, porque estaria muito magoada com o fato de que, numa situação tão extrema, ele estava me escolhendo em vez dela. E o pior de tudo é que ela ainda nem faz ideia de que o plano nem sequer foi meu, foi ideia do próprio filho dela. Hoje, depois dessa mensagem horrível sobre mim, meu marido decidiu contar a ela que nem foi ideia minha e que o plano tinha sido dele, porque ele já estava de saco cheio dela se intrometer constantemente na vida dele. Isso não era novidade. Ela sempre foi assim desde que ele era criança, sempre tentou controlá-lo. Nunca gostou das namoradas dele e, basicamente, nunca gostou de ninguém com quem ele estivesse envolvido romanticamente. Eu, obviamente, era a última da lista, e claro, também não gostava de mim. Ele nunca entendeu porque já que eu nunca fiz nada para que ela se sentisse assim. E na verdade, apesar do comportamento dela, sempre mantive minha dignidade e fui muito civilizada e cordial com ela. Depois que ele disse que tinha sido o plano dele, pensou que talvez ela se acalmasse comigo. Mas então ela decidiu inverter tudo e jogar a culpa em mim. Nem sei como isso foi possível. Tenho que admitir que fiquei bastante surpresa. Enfim, quando ela descobriu que a ideia tinha sido dele, levou algumas horas, mas depois ela finalmente respondeu dizendo que não importava de quem foi a ideia. O que importava era que eu tinha aceitado. E que se eu realmente a respeitasse como minha sogra, nunca teria aceitado fazer algo tão baixo e repugnante. Então, surpresa, surpresa, ainda era culpa minha. E ela não estava disposta a admitir que talvez, só talvez, eu não tivesse culpa nessa situação. É literalmente uma loucura. Enfim, quando ela começou a me culpar por tudo isso, meu marido não aguentou mais. Ele literalmente colocou tudo na mesa, dizendo que a ideia tinha sido dele o tempo todo, e que eu não tinha nada a ver com aquilo, além do fato de que eu o apoiei. Mas mesmo assim, ela de alguma forma transformou isso em algo feio e jogou a culpa em mim, dizendo que provavelmente eu o tinha virado contra ela para fazê-lo fazer uma coisa dessas. Aquilo foi a gota d'água para ele. Então ele decidiu bloqueá-la. E honestamente, isso já era algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Ela vinha testando os limites há um bom tempo e já tinha ultrapassado todos eles. Pessoalmente, fiquei bastante satisfeita por ele finalmente ter decidido bloqueá-la, porque eu realmente não queria que esse tipo de drama continuasse.
já estava se tornando algo insuportável. Assim, depois de bloqueá-la, achamos que finalmente tudo isso teria chegado ao fim. Mas, é claro, não foi assim. Minha sogra decidiu aparecer na nossa casa no dia seguinte, porque não conseguia entrar em contato com ele, e isso, para uma narcisista, é a pior coisa do mundo. Na verdade, para ser exata, ela veio apenas para confrontar o filho, porque isso ficou muito claro quando tentei falar com ela. Abrimos a porta, deixamos ela entrar, porque estávamos tentando ser educados com tudo isso. Mas assim que entrou, começou a gritar com meu marido, dizendo que ele estava sendo manipulado por mim, e que precisava ser mais inteligente com as decisões que tomava. Disse que ele parecia um idiota, porque estava sendo manipulado tão facilmente por alguém como eu, enfatizando essa parte, como se quisesse dizer que eu não era nem um pouco inteligente e que conseguir me impor sobre ele era algo vergonhoso. Disse que não ia permitir ser tratada daquela maneira, especialmente depois de ter perdido o marido tão recentemente, porque isso não era certo e ele precisava saber disso. Disse que ele estava indo por um caminho ruim e que a única solução seria me tirar da vida dele de alguma forma. E se não conseguisse fazer isso, pelo menos deveria me ensinar a ser mais respeitosa com ela, em vez de ser tão nojenta. Eu não gostei nada disso. Tentei falar com ela e dizer que ela não podia me tratar assim. E então, literalmente, ela se virou para mim, invadiu o meu espaço pessoal e começou a dizer que eu não tinha direito de dizer a ela o que podia ou não podia fazer debaixo do teto do filho dela. Literalmente começou a apontar o dedo na minha cara, e foi uma loucura. Peguei o dedo dela e empurrei contra o próprio nariz, porque ninguém vinha me tratar assim, muito menos dentro da minha própria casa. Quando meu marido viu tudo aquilo acontecendo, e viu que eu estava perdendo a paciência, decidiu segurá-la fisicamente pelo braço e disse que não confiava mais nela, especialmente depois de tudo que foi dito e feito. Minha sogra não gostou nada disso e começou a chorar, dizendo que não podia acreditar que ele estava tratando-a daquela maneira depois de tudo que ela havia perdido na vida. Alegou que só estava tentando protegê-lo, que estava tentando protegê-lo de mim. Disse que pessoas como eu não o mereciam e que ele precisava saber disso. Naquele momento eu já estava realmente farta de tudo. Então disse ao meu marido que ia sair para dar uma caminhada e que voltaria depois que ela fosse embora, porque eu realmente não queria arruinar meu humor lidando com ela. Era um domingo, eu tinha tido uma semana bastante agitada, e não queria estragar meu fim de semana. Depois disso, saí para caminhar e voltei cerca de 1 hora depois. E naquele momento, ela já tinha ido embora. Então, foi isso. Agora não estamos falando com ela, e estamos bastante felizes com isso, porque honestamente não temos nada a dizer a ela. E espero que ela também não tenha mais nada a dizer para nós. A partir deste ponto, acho que ela já nos causou problemas suficientes. Não precisamos de mais. Então realmente espero que ela se mantenha afastada de nós depois de tudo isso. Atualização 3. Tenho boas notícias. Há algumas semanas, meu marido e eu descobrimos que estou grávida. Eu estava pensando em congelar meus óvulos, mas acho que isso já não é mais necessário. Pensamos bem e decidimos seguir em frente com isso, porque agora é um bom momento para ter um filho. Publicamos recentemente nas redes sociais e todos nos parabenizaram. Mas, é claro, minha sogra tinha algo negativo a dizer. Ela tinha sido bloqueada em todos os lugares, então decidiu nos contatar através de uma nova conta de e-mail. Ela disse ao meu marido que agora que ele ia formar uma família comigo, ele veria meu verdadeiro rosto. Desejou boa sorte a ele, dizendo que definitivamente iria precisar. Obviamente, ela não vai ter nada a ver comigo, com meu marido nem com o futuro neto. Com esse e-mail, ela selou seu destino. Ela foi muito passivo-agressiva sobre isso. Mas enfim, nós estamos felizes, e isso ela não pode nos tirar, por mais que tente. Atualização 4. Não posso acreditar que já se passou 1 ano desde a última vez que escrevi. Naquela época eu estava com meus problemas com a minha sogra, mas agora somos melhores amigas. Bem, essa última parte não é verdadeira. Mas sim, me tornei mãe. E muito mais mudou na minha vida, na nossa vida, nesse último tempo. Além da questão com minha sogra, claro. Minha filha nasceu grande e forte, e estamos muito felizes com ela. Foi difícil nos adaptarmos à nova rotina como pais, mas acho que agora já temos tudo isso bem resolvido. Agora sobre minha sogra, ela tentou de tudo para me irritar durante a gravidez, mas não conseguiu. Ela não seguiu o caminho tradicional, como continuar me mandando mensagens de números diferentes ou tentar colocar outras pessoas contra mim. Isso não é o que você esperaria de alguém como a minha sogra. Em vez disso, ela tentou deixar meu marido com ciúmes para que ele me deixasse. E então fez algo ainda mais insano. Algumas semanas ou meses depois da minha última atualização, ela começou a convidar um homem jovem para jantar em sua casa, alguém jovem como meu marido. Você pode pensar, essa mulher arranjou um amante. Boa sorte para ela. Mas não, ela dizia que era um novo filho que havia adotado. Claro que não legalmente, mas era como se fosse um substituto para o meu marido. Ela dizia para outras pessoas que ele era o filho que toda mãe desejava, porque fazia por ela o que o meu marido não fazia. Que a amava, a escutava e cuidava dela como uma verdadeira mãe.
Meu marido não se importou nem por um segundo, e até achou engraçado o que ela estava fazendo. Disse: quando achávamos que ela estava com um problema estomacal, isso era fofo. Agora está até triste. Quando ela viu que o meu marido não ligava e seguia com a vida como se nada tivesse acontecido, o que obviamente não era a intenção dela, ela aumentou os esforços. Começou a ir até a empresa da família, porque, segundo ela, seu novo filho deveria começar a aprender sobre os negócios. No entanto, os negócios ficaram completamente sob responsabilidade do meu marido. A irmã dele tem uma parte da empresa, mas não atua nela. Ela tem sua própria carreira. Já a minha sogra recebeu sua casa e uma quantia em dinheiro, então não cabe a ela decidir quem trabalha ou não na empresa. Até que finalmente ou ela achou que nada estava funcionando e precisava intensificar os esforços, ou simplesmente decidiu que se danem, e não escondeu mais nada. Começou a sair com seu filho adotivo, ou pelo menos passou a fazê-lo abertamente. Agora, existe o boato de que ela pode se casar com ele, o que pode ser verdade ou apenas mais rumores para nos provocar. Mas meu marido e minha cunhada não se importam, porque, como já expliquei, ela não tem nenhuma parte da empresa e a única coisa que poderá fazer é arruinar o futuro do rapaz se algo der errado. Fora desejar que ela não faça nenhuma besteira, meu marido não pretende fazer mais nada por ela. Está cansado de sempre tentar. Como, por exemplo, quando a convidamos para nossa casa porque ela estava mal com a morte do esposo. Mas se contarmos a partir do momento em que ela apresentou o rapaz como seu filho, até a data em que começou a sair com ele, estamos falando de pouco mais de 5 meses desde que ela perdeu o marido. Isso, para mim, é um exemplo claro de incesto emocional. Teria sido melhor apresentá-lo como namorado desde o começo do que dizer primeiro que era seu filho. Para mim, parece que ela tem algum tipo de fantasia perversa. Enfim, suponho que minha sogra tenha feito mais coisas nesse tempo, mas nós estávamos ocupados com a gravidez e depois com a nossa filha. Então isso é tudo que descobrimos ou que chegou até nós. Atualização 5. Há cerca de 2 anos, minha sogra se casou. Fomos convidados para o casamento, mas poucas pessoas compareceram. Nem a própria irmã dela queria ir para aquela bobagem, palavras dela mesma. Ela ficou casada por pouco mais de 1 ano, até que ele pediu o divórcio. Mas, durante todo esse tempo, ela pagou pelas viagens que faziam juntos, pelo carro e por outras despesas que ele tinha, já que a renda dele como preparador físico não era alta o suficiente para bancar aquele estilo de vida. Ela inclusive colocou a casa em que viviam no nome dele também. Como resultado, esgotou suas economias, teve que vender a casa durante o processo de divórcio para dividir os bens, e precisou se mudar para uma casa nova, consideravelmente menor. Claro que ela pediu ao meu marido que a ajudasse a comprar a parte do seu futuro ex-marido, porque não queria que a casa da família saísse das mãos da família. Mas o meu marido se ofereceu para comprar toda a propriedade, já que não pretendia ajudá-la diretamente. Então minha sogra aceitou, embora no meio disso tudo tenha feito vários escândalos, reclamando que o filho não estava ajudando e coisas do tipo. Agora, nós nos mudamos para essa casa, que é muito maior, depois de fazermos algumas reformas. Minha sogra, pelo menos, conseguiu comprar uma casa com a parte que recebeu da antiga. Mas, no que diz respeito às finanças pessoais dela, as coisas não estão nada boas. Ela tem pedido dinheiro ao meu marido e à minha cunhada. Nenhum dos dois quis dar nada, especialmente minha cunhada. Ela foi a mais incisiva ao dizer que a mãe estava cometendo um erro ao se casar com aquele homem. Suponho que ela herdou algumas coisas da mãe, mas ao contrário da mãe, ela estava certa. Então, isso é tudo o que aconteceu com minha sogra até agora. Às vezes penso que os ciúmes, o ódio que ela sentia por mim e todo aquele veneno que carregava dentro a levaram a tomar as piores decisões. Por isso, quando fico sabendo de algo novo sobre a minha sogra e começo a pensar que a odeio, tento me acalmar, porque não quero acabar como ela. O ódio a consumiu, e eu não quero seguir por esse caminho.